Exatamente, eram muitas bandas assim. Você ia pra aquela colina também? Não, porque eu era mais Você jovem. era mais jovem Era um que pouco todo mais mundo. jovem. Tinha 13 anos, 14 anos quando a Legião estourou. Vi aquela coisa de longe, mas a minha paixão era a Plebe Rude, mesmo, assim. Eu tinha uma coisa com a Plebe, pelo que eu falei, porque eu achava que a poesia deles se encaixava mais na minha... não que eu achava que a Legião fosse piegas, mas aquela coisa mais romântica e mais... Como você falou da outra entrevista das camadas, né? Que hoje eu ouço músicas que eu falo assim, gente, agora que eu tô entendendo coisas que o Renato queria dizer. Você vai amadurecendo, você vai começando a ficar mais, sei lá, você começa a perceber mais as coisas, né? Você acha que ele tinha consciência dessas camadas? Eu acho que ele saía escrevendo como se ele fosse... Eu acho que era uma coisa meio mediúnica. Ele pegava o papel e, sabe, ia escrevendo. Porque essa coisa do Teatro dos Vampiros, nesse dia que eu tava na casa dele... Bom, deixa eu só pra não perder de novo. O cachorro quente, ficamos amigos. Aí ele tava querendo comprar um apartamento, porque até então ele morava com a família, né? Ele era governador. Ele era super caseiro, como eu falei. E ele tava querendo comprar esse apartamento aqui, em Ipanema, região. E me chamou pra ir ver alguns apartamentos com ele. Assim, essa foi a próxima cena. Você vendo apartamentos com o Renato Russo. A gente... Pra mim era Renato, não era Renato Russo. Porque eu já tinha o Dado. O Dado hoje sair na rua era um... O Dado é um homem lindíssimo, né? Então ele saía, quando era jovem, mais bonito ainda. Era uma coisa que eu saía na rua, a mulherada toda ficava enlouquecida. Eu morria de inveja. Ele falou, não uma inveja boa, né? Falando que... Será que um dia as pessoas vão me olhar com essa admiração? Acabou acontecendo. Mas o Dado tinha uma coisa muito enigmática, assim. É um homem bonito, né? Bem low profile. Casado com a Fernanda. São casados sempre, né? desde sempre. Até hoje são casados. Uma mulher que eu amo muito, uma pessoa que eu amo. Os filhos também, vi cada um deles nascendo. Uma vez eu estava com o filho do Dado, a gente indo pra Angra. Naquela casa que o Dado tinha em Angra, onde o Herbert sofreu um acidente lá, aquela coisa. E o Dado falou, segura meu filho aí, eu segurando ele. E ele tinha um Cadete, um carro da Chevrolet. Aí ele foi abrir o porta, ele falou, segura o Nicolau, eu segurando o bebê aqui. Aí ele foi abrir o porta-mala veio na minha testa, assim, pá! Eu passei o final de semana inteiro com o símbolo da Chevrolet na testa. Não, com o símbolo da Chevrolet. Símbolo? Bateu aquele símbolo da Chevrolet, fica aquilo ali na cabeça a noite inteira. Noite inteira não, 3 dias. Todo mundo tomando sol, não podia tomar sol porque eu tava machucado. Mas enfim, fui ver os apartamentos com o Renato. E acabou, cada um que ele entrava, porque eu achava que ele queria uma coisa faraônica. Só que ele não era um cara pretensioso. Ele não era uma pessoa pretensiosa. Ele não queria... A única pretensão que ele tinha é de fazer as pessoas enxergarem a verdade. Entende? Não tinha coisa materialista de ostentar uma casa gigantesca, nada disso. Ele morava com a família, né? Ele era governador, e eu não conhecia essa casa, mas devia ser não era uma coisa faraônica, não tinha uma coisa, sabe? Hoje eu vejo as pessoas, quer dizer, acho que isso até diminuiu um pouco essa história da pandemia, que as pessoas sabem que o menos é mais hoje em dia, que você mesmo, sabe? Ele não gostava de empregado, que achava que era meio que escravizar as pessoas, ele se sentia mal de ter empregados. Ele tinha a Cíntia, que trabalhava com ele, que foi uma fiel escudeira dele. E... Enfim. E tem uma pessoa importante aí, que ela não gosta muito, fale isso. É chamada Ana Paula. Que... Ela vai odiar de estar falando isso, mas ela é importante na vida dele, não tem como. Mas é assim, foi uma pessoa importantíssima, porque era a melhor, tipo a melhor amiga dele também. Mulher. Tinha a Denise também, tal, não sei mais o que, mas a Ana Paula foi a mais importante. Tanto que ela me lembra de coisas hoje que eu não me lembrava, Clemente. De coisas assim, de passagens nossas, alegres e felizes e coisas assim. Enfim, começamos a ver os apartamentos, claro que todos que eu gostei, ele falou, não, escolheu o apartamento que agora foi tombado, né? Na porta do prédio, botaram lá uma placa que morou Renato Russo. Tudo que eu imaginei acabou acontecendo.
Acho que foi até uma sugestão no dia que a gente tava falando. Eu falei, acho que aquele prédio deveria ser tombado, e foi. E foi. Eu acho que o nosso querido Eduardo Paes ouviu isso. Eu adoro ele, desculpa. Eu não falei que não ia falar de política. Não, mas ele é um ótimo prefeito do Rio de Janeiro. Adoro. Mas enfim, e ficamos amigos. E começou essa coisa. Eu ligava às vezes pra ele, porque o Renato era muito de lua, né? Eu ligava às vezes pra ele, ele falava assim... Falava, Renato, tudo bem? Ele, tudo bem. E aí, você fez alguma coisa hoje? Ele, não. Monossilábico. Aí você já sabia que ele tava num dia ruim. Não tinha. As primeiras ligações pra ele foram meio assim. Eu falei, olha só, não vou mais ligar. Porque, pô, tô ligando pro cara. O cara fica monossilábico no telefone. Fiquei meio puto. Aí, um dia ele me liga. Maurício, tudo bem? Seguinte, que eu vi no jornal que vai rolar uma festa ali no Tivoli Park. Você pode ir comigo? Eu falei, querido, não só posso, como organizador da festa. É porque era o lançamento do Priscila, Rainha do Deserto. Isso mais à frente. Não, foi Priscila, Rainha do Deserto. Não foi Priscila. Fomos depois do lançamento do Priscila, Rainha do Deserto no Tivoli, mas foi depois. Que tava o Diogo Vilela. Foi outra. Essa primeira festa era uma festa no Tivoli Park, uma festa gay. E o organizador era muito amigo meu. Eu falei, querido, não só posso ir como organizador, meu amigo. Vou botar a gente na faixa. Ele falou, não, eu quero entrar na fila. Olha só. Aí eu falei, como assim, Renato? Ele falou, não, eu quero entrar na fila. Aí eu falei, então, tudo bem. Ele falou, não quero nenhum privilégio, não quero nada disso. Ele odiava esse tipo de coisa. Ele odiava essa coisa de ser privilegiado. Ele ia no restaurante, íamos muito no Butterfly, que era um restaurante que tinha ali na japonês, Ipanema, né? Eu adorava que eu não tinha dinheiro. Então eu adorava que eu chegava lá, falei, ele pede o que você quiser. Aí eu comia comida japonesa, que comida japonesa era muito caro na época. Hoje tem um monte de restaurante japonês que come aquilo, comida japonesa. Ele amava comida japonesa. Olha, vocês iam muito no Butterfly. Mas era meu refresco de riqueza na época. Como eu falei pra você, eu não tinha muito dinheiro. Meu pai não queria que eu fosse ator. Pagava minha faculdade de teatro meio que desconfiado, já achando. Meu pai achava que eu não ia vingar em nada. A impressão que eu tinha era essa. Mas não, ele torcia por mim. Mas ele ficava, porque minhas irmãs faziam já meio que fazendo faculdade aqui no Rio, na UFRJ, depois mudou pra Paris. A outra super focada, que é a minha irmã mais nova, a Márcia, focadíssima, tanto que até hoje, eu ligo pra ela, Márcia, chegou uma coisa no meu celular aqui, é golpe? Ela é golpe. Ela sabe tudo. Que também fez parte, Márcia também, as duas foram importantes também. Importantes, elas fazem parte dessa história do rock and roll de Brasília. Tanto que eu e Márcia estamos no livro lá do Nicolau e do Ricardo Junqueira, que é um livro maravilhoso, que são fotos de pessoas que fizeram parte dessa história de Brasília, desse movimento do rock de Brasília, de 81 a 89. Eu cheguei aqui em 88. Bom, Renato, aí ele acabou comprando esse apartamento e de vez em quando ia lá e tal. E as coisas a gente começou a ficar bem amigo. Ele jogava tarô. Ele jogando tarô numa comédia. Você chegava na casa dele, Clemente, você não tá entendendo. Aí tinha uma mesa colocada assim, posta, com velhinha, com brilho. Ele falou, Maurício, não pode beber nada para jogar tarô. Eu cheguei, eu já tinha tomado 2 chopes. Eu falei, você bebeu alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, mas eu tô sentindo bafo. Ele tinha esse lado de humor dele, né? Ele tinha um lado de professor. Ele gostava muito de ensinar as coisas. Então, desde a coisa chama-se ciências ocultas, estou enganado, não? Ele sabia tudo disso? Ele sabia de tudo. Ele lia sobre tudo. De música, ele sabia de tudo. De Menudo a Toscanini. Era uma coisa louca. De vez em quando ele tinha uns mantras. Ele falava uns mantras assim. Ele falava, às vezes você tava parado, ele falava Parsifal. Ele gostava de ser meio profeta. Na intimidade, tá? Ele não ficava... Eu acho que o contato dele com o público tá aí. São as letras dele, tá? Tá tudo aí. São as letras dele.
As pessoas entendem. As pessoas, muita gente deve ter mudado, sabe, seu modo de ver a vida, de tratar um próximo. Brigar pra quê, se é sem querer. E toda vez. É porque brigar pra quê, se é sem querer, gente, é muito bom, porque. Clemente, comecei a me emocionar de novo. Quando eu ouvi Pais e Filhos agora, recentemente, é aquilo que eu te falei das camadas, né? Como que esse cara tinha essa profundidade toda, né?